Oi, tudo bem? Hoje quero falar de um livro que eu li essa semana para desopilar minha cabeça. O Gato que Amava Livros, literatura japonesa do escritor Sozuki Natsukawa. Vou mostrar a foto dele aqui. É um jovem escritor. O que me chamou a atenção nesse livro? A capa. Olha que bonita. Eu já tive um gato na juventude, parecia com esse. Quando era criança, né? O gato chamava Gão. E livros, e livraria. Então eu li e gostei demais dessa leitura. Nós temos aqui a história de um menino, o Rintaro Natsuka. Ele tem um avô que morre bem no início do texto e o menino fica com a livraria, bem fora da cidade, fica a livraria, num bairro bem afastado. Só que a tia quer levá-lo para morar com ela, porque só tinha o menino e o avô. E durante esse tempo em que a tia está preparando para arrumar as pessoas para levarem a mudança, tudo, ela contrata, né, um caminhão para levar a mudança. Vão passar alguns dias que o menino vai receber a visita de um gato na livraria. E cada dia o gato vai trazer para ele um desafio. Então nós temos aqui a questão de labirintos. É uma narrativa fantástica. No fundo da livraria abrem uma parede e eles vão para outros mundos encontrar pessoas que têm relações assim com livros, relações estranhas. Por exemplo, o primeiro labirinto, quem está presente é o aprisionador de livros, o Colorir os Gatinhos. Esse cara aqui desse labirinto, ele só coleciona livros, coloca na estante, mas não lê. Ele aprisiona os livros, ele não lê um livro mais de uma vez. E aí o menino vai conversar bastante com ele. E é interessante, o menino vai convencê-lo a reler, a importância da releitura. Segundo labirinto, que é o segundo capítulo, é o mutilador de livros. É um cara que ele recorta livros. Aqui seria resumir, né? Mas ele recorta mesmo. É uma empresa que ele visita e o gato vai junto. E uma amiguinha dele também vai junto. Esse é o nome dela agora. Então é interessante essa... acho que é Suzy. Saio, chama a menina. Acho que ela vai nesse segundo labirinto. Que aqui seria como... Para que eu vou ler, né, o livro inteiro? A questão da leitura dinâmica também. Eu leio rápido, milhões de livros. O terceiro labirinto é o vendedor de livros. Então ele vai ter uma conversa também com esse cara. E o último labirinto final, vai ser a parte mais assim desafiante para o menino. Vão ter várias questões aqui, né? Que esse labirinto é como que uma surpresa. E essas, eu não vou contar aqui, né, para quem for ler o livro não tirar a graça, né? O interessante aqui é que eu destaquei várias frases sobre livros, né? Por exemplo, livro tem um poder extraordinário. Essa frase sempre vai repetir, porque era o avô dele que falava com ele sobre isso. E no final, o que ele vai decidir? Ele vai ficar com a livraria ou ele vai com a tia embora, né? Então é interessante isso. Não vou contar também. Mas o que eu gostei, assim, é no final, a tradutora para o inglês, Louise Hill Kawai, ela vai falar da questão do labirinto. É uma referência clássica ao antigo mito grego de Teseu e do Minotauro, como uma interpretação mais moderna do labirinto, tal qual uma jornada de autodescoberta. À medida que o menino viaja por esses mundos, encontrando pessoas que têm relações estranhas com livros, porque o Rintaro, ele ama ler, ele ama ficar na livraria, né? Então ele vai confrontar com monstros em forma de pessoas, né? Que maltratam livros, que não têm uma relação de amor com os livros. A literatura, então, ocidental é sempre referida, vai aparecer aqui muitos clássicos, ele cita muitos clássicos. E o Rintaro, esse menino, Rintaro Natsuki, ele é um hikikomori,
O hikikomori é um termo japonês para significar a pessoa que fica só dentro de casa, confinada. Muitas vezes garotos jovens que decidem por escolha própria, lá no Japão, afastar-se da sociedade, raramente se aventurando fora da escola e do trabalho. Então tem essa questão também, ele quer se isolar por causa também do luto, mas ele tem essa maneira de ser, né, que é uma maneira que muitas vezes se destaca no Japão. Jovens que se isolam do mundo. E essa Saio, essa garota, sempre está chamando o Rintaro para voltar para a escola. Então é um livro assim que traz algumas questões da cultura japonesa, né, para a gente, que está tão longe. Mas o que eu mais gostei é essa questão de várias frases, vários diálogos em torno de livros, que fala para a gente que ama livros também, né? Então aqui, por exemplo, alguns dos escritores que eles citam: Shakespeare, Wordsworth, Dumas, Stendhal, Faulkner, Hemingway, Golding e tantos outros. Vou ler algumas passagens que eu sublinhei aqui. Ele está falando do erudito nessa passagem. Pessoa que se acha, né, ungida, porque leu vários livros. O erudito, no fundo, não faz senão revirar livros. Ele fica só mexendo nos livros, né? Para dizer que eu li isso, eu li aquilo. Ele acaba por perder fatalmente a faculdade de pensar por si. Então aqui ele fala que o livro tem o poder de nos levar a pensar por nós mesmos. E muitas vezes aquela pessoa que fica só repetindo aquilo que escuta nos livros, ela fica só revirando textos, mas ela não pensa, né? Se não revira, não pensa. Então é o revirar no sentido de pensar no final, né? Mas o erudito é aquele que fica só falando: eu li tantos livros, e repete só aquilo que está no livro, mas não pensa por si. A questão do pensar. Os livros querem nos levar a pensar. Uma outra frase: os livros me fizeram o homem que sou hoje. São meus queridos companheiros. Livros como companheiros de jornada, que nos ajudam, né, a caminhar na vida. Aquela que eu disse, né? Livros têm um poder extraordinário. A questão de ler muitos livros, ó, e não reler, aquela leitura rápida, aquele ler demais. Alguém que já leu 20 mil livros é muito mais valioso do que alguém que leu apenas 10 mil. O cara lá está falando para ele, né? Aquele que aprisiona livros. Portanto, por que eu releria o mesmo livro se ainda há pilhas dos que precisam ser lidos? Fora de cogitação, uma perda de tempo ridícula. Então, muitas vezes a gente se depara, a gente é um aprisionador de livros. Quantas vezes a gente quer ler tudo, mas não lê bem, não relê para sentir o sabor do livro, né? O Rintaro vai dizer para esse homem: você não ama livros coisa nenhuma. Basta olhar em volta, ele fala para esse colecionador. Reconheço que há um número impressionante de livros aqui. Tenho certeza de que é difícil encontrar tanta variedade em um só lugar. E você ainda tem livros antigos e raros, difíceis mesmo de encontrar hoje em dia. Mas é só isso. Quer dizer, você não lê, você não aproveita o que você tem. Aqui, ó. Todos os 10 livros conservados, ele está falando da obra de Alexandre Dumas, os romances de D'Artagnan, né? Como se nunca tivesse sido abertos em perfeitas condições. Por que você coleciona todos esses livros do Alexandre Dumas, mas se você não lê? Parece que eles estão novos em folha. Então o menino está mostrando para ele: é preciso ler, deixar as marcas no livro. Então você tem essa biblioteca para exibir e não para ler. Isso é interessante, né? Gente que ama os livros de verdade não os trata dessa maneira, não os aprisiona só para mostrar que tem. Aqui, ó, é o livro que detém o poder, não você. Não é verdade que quanto mais você lê, mais você vê o mundo. Não importa quanto conhecimento consiga empilhar na própria cabeça.
a menos que pense com sua própria mente, ande com suas próprias pernas. O conhecimento que adquirir não será nada além de vazio e efêmero. É preciso pensar, ler e pensar, né? Trabalhar aquilo que você está pensando na cabeça. Os livros não podem viver a vida por você. O leitor que se esquece de andar com as próprias pernas, ele é como uma velha enciclopédia, com a cabeça cheia de informações obsoletas. A menos que alguém abra, a menos que alguém abra, não passa de uma antiguidade inútil. Você acumula conhecimento, mas não pensa. Você é uma enciclopédia ambulante? Ler é muito bom, mas quando terminar, é hora de colocar os pés no mundo. Achei isso interessante, né? Tem várias. Você ama livros? A gente começa a pensar também sobre isso, né? Essa questão de recortar livros, né? Ou melhor, de ler só os, os resumos dos livros. Isso é interessante a gente pensar, né? Por que não ler o livro inteiro, né? Então vou ler aqui um pedaço. Está falando da leitura dinâmica. Há uma enorme quantidade de livros no mundo, mas nós, humanos, estamos tão ocupados que nunca conseguimos encontrar tempo suficiente para ler todos eles. Mas quando eu concluir minha pesquisa, esse é o que corta livros. As pessoas serão capazes de ler várias dezenas de livros todos os dias. Está ensinando a leitura dinâmica. E não só os best-sellers mais populares, mas também histórias complexas e até mesmo trabalhos filosóficos difíceis. Será uma das maiores conquistas da história da humanidade. Então ele começa a falar isso, né? Leitura dinâmica é muito importante. E o Rintaro, o menino, então, vai se opor a isso, claro, né? Ele vai mostrar a importância de ler as histórias, saboreando as histórias, né? Importância de ler com prazer, né? Sem essa loucura de ler muito. O Rintaro diz: ler não é só um prazer ou entretenimento. Às vezes você precisa examinar as mesmas linhas a fundo, ler com calma. Eu fiquei pensando como eu estou fazendo com a Divina Comédia, né? Reler, saborear, ler as mesmas frases várias e várias vezes. A leitura dinâmica não dá essa chance, né? Você tem que ler rapidinho. Às vezes você fica lá sentado com a cabeça nas mãos e só progride em um ritmo árduo e lento. E o resultado de todo esse trabalho duro e desse estudo cuidadoso é que de repente seu campo de visão se expande. Então você lê com calma, você abre a visão. É como encontrar uma bela vista ao final de uma longa escalada. Ler pode ser exaustivo. Claro que é bom ter prazer em ler, mas as vistas que se pode ter em caminhadas leves e agradáveis são limitadas. Não condene a montanha pelas trilhas íngremes. Achei isso muito legal. Também uma parte valiosa e agradável da escalada o esforço de subir a montanha, passo a passo. Se você vai escalar, escale uma montanha alta. Um livro difícil, né? A vista do topo será muito melhor. Achei muito legal isso aqui. É você ler e saborear, né? Ver as entrelinhas. Não ler com tanta rapidez. Então, no fundo, esse livro também fala de como nós lemos, né? Se nós só colocamos livros nas estantes para parecer e ler muito, mas não pensa, ler devagar, né? Saborear, estudar, escalar a leitura, né? Para ter uma visão melhor, sair melhor da leitura. Terceiro labirinto, vendedor de livros. E aqui é a questão mesmo de comprar livros, né? E esse cara aqui fala, né? Vender é questão do negócio, né? O livro como negócio. Vender livros é muito fácil. Vender livros é, é a regra, né? E muitas vezes as editoras querem só vender. Não importa que tipo de livro, né? Mas é que a pessoa possa comprar. E, e os leitores, muitas vezes, ficam presos a isso, né? E aí ele fala da questão dos livros fáceis, né? De você só querer ler o mesmo tipo de livro, não se aventurar por um Proust, por um Shakespeare. Então você compra quase... Então essa parte é legal também, né?
Quer ver? Eu vou ler algumas frases aqui. Os livros como bens descartáveis também vai aparecer nessa parte. O livro é só um pedaço de papel para ser vendido, né? Ele fala, se realmente pensasse nos livros como pedaços de papel, então deveria desistir do trabalho. Fala para esse vendedor de livros, né? Livros não são só pedaços de papel para ser vendidos, né? Mas você está comprometido em mudar os livros para que sobrevivam. O que significa que gosta deles? Ele está falando para o cara, né? Por isso que você ainda está aí. Não só vender livros para questão econômica, né? Mas levar o comprador a experimentar novas maneiras, né? De novos gêneros, se abrir para novos livros, novas leituras. E é interessante quando você chega numa livraria, num sebo, a pessoa que está lá vendendo, talvez nunca tenha lido aquele livro, né? Começa a te falar, a te estimular só para vender, né? Mas ele fala, é importante pensar, né? Que tipo de livro eu estou comprando, né? Será que eu estou nesse comodismo aí de ler só os mesmos gêneros literários? É só as coisas que não me fazem sair do comodismo, né? Não sei, é interessante isso. O Labirinto Final também tem umas frases importantes, por exemplo. Livros têm alma. Um livro querido sempre terá uma alma. Voltará para ajudar o leitor em tempos de crise. É o livro como algo vivo, né? Aqui, ó, raramente encontro um livro com alma hoje em dia. Mais do que isso, ninguém sabe que os livros costumam ter almas. A palavra livro passou a significar não muito mais do que uma pilha de papel com letras. Não se trata apenas dos montes de livros que são lidos e jogados fora. Até eu, que por muitos séculos fui lida por todas as pessoas em todo o mundo, isso aqui é um personagem lá. Raramente conheci alguém que realmente me levasse a sério. Aqui seria a Bíblia, né? Não fala, mas é, né? Todos sabiam no passado que os livros tinham alma. Todos que liam sabiam dessa verdade e trocavam as almas entre si. Você, por exemplo, pega um livro de Platão, né? Um do filósofo, você sabe que ali tem uma alma, né? Então você dialogar com essa alma, dialogar com esse escritor, isso é muito legal, né? Está vivo. Você pega aqui Shakespeare, está vivo falando com você aqui, né? Aqui, naquela época, no passado remoto, né, não havia tantas pessoas que conseguiam ter livros, que era um objeto caro, né? Hoje também, mas naquela época, na Idade Média, né, os livros eram raros. Mas aqueles que tinham me apoiaram com mentes inabaláveis e eu os apoiei de volta. Sinto falta dessa época, foi realmente gloriosa, né? Você ter o livro como algo vivo. Tem esses livros que nos dão conhecimento, sabedoria, princípios, uma visão de mundo e muito mais. A alegria de aprender algo que você não sabia antes e ver coisas de uma forma totalmente nova e emocionante. Mas de alguma forma eu achei que nos deram algo mais importante do que isso, né? Então esse caminho dos livros, o caminho de leitor, no fundo, esse livro fala, né? Do nosso caminho, da nossa relação com os livros. É uma leitura leve, gostosa, né? Que faz a gente pensar se amamos verdadeiramente os nossos livros, como esse gato amava, né, os livros, e leva esse leitor, esse Rintaro, a uma viagem, né, de mudança, a assumir a própria vida. Muito legal. A voltar-se para a realidade, né? Do dia a dia, mas não deixar nunca perder esse encanto pela leitura que nos ajuda, né, a caminhar, principalmente nos momentos difíceis. É isso, um abraço e até mais.